Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Direito das Obrigações 1, aqui no nosso curso de Direito. Hoje vamos começar a falar das características das obrigações. Ora bem, estamos mais uma vez num episódio de Direito das Obrigações e aqui o que nós estudamos é o vínculo jurídico que liga duas pessoas e pelo qual uma delas, que é o nosso devedor, fica então adstrita para com a outra, que é o credor, à realização de uma prestação. Isto é o que está no nosso artigo 397 do Código Civil. E, portanto, em termos de estrutura base, a obrigação tem uma estrutura complexa. Mas, para já, nós vamos focar-nos nos seus dois aspectos fundamentais. Temos, por um lado, um débito, que é o Schuld, o dever de prestar, a dívida propriamente dita. E temos, por outro lado, a responsabilidade, que é o Haftung, portanto, a sujeição do património do devedor à execução forçada, que é o que está nos artigos 817 e 601 do nosso Código Civil. Portanto, se quiserem brincar um bocadinho, a obrigação é como se fosse um casamento jurídico. Portanto, o devedor é o marido que deve lavar a louça, aqui é o débito, e a responsabilidade é o facto da mulher, aqui o credor, poder ir ao tribunal buscar o dinheiro para contratar alguém que a lave se ele falhar. Portanto, em termos de importância, a obrigação acaba por ser o motor do nosso direito privado, porque é o instrumento pelo qual se trocam bens, se celebram contratos e se repara também o dano que é causado. Em termos de características gerais, a obrigação não é uma mera ordem unilateral, mas um vínculo complexo que implica colaboração e lealdade. Portanto, temos um vínculo jurídico, em primeiro lugar, que é a obrigação, que basicamente é um laço de caráter jurídico. Portanto, isto vai separá-la dos deveres morais e dos deveres sociais. Por exemplo, o dever de cumprimentar alguém. Qual é a consequência? É que, efetivamente, só o vínculo jurídico é que é dotado de coercibilidade, portanto, daquela possibilidade de execução judicial. E ele é o único vínculo às partes nos termos da lei. Em segundo lugar, o vínculo pessoal que existe e não um vínculo real. Portanto, as nossas obrigações estabelecem-se entre pessoas. É uma relação interpartes. Criando direitos de crédito, são direitos relativos. Portanto, temos aqui uma questão, um contraponto que é muito importante para vocês não confundirem. Os direitos aqui das obrigações são diferentes dos direitos reais. Por exemplo, o direito de propriedade, que se estabelecem de uma pessoa sobre uma coisa. Aí estamos perante um direito que é erga omnes e que é oponível a todos. Portanto, como nos diz Menezes Leitão, a obrigação confere ao credor o poder de exigir um comportamento, enquanto que o direito real confere o poder de atuação direta sobre a coisa. E em terceiro lugar, temos a questão da estrutura bipolar e dinâmica, portanto, o binómio, em que temos um vínculo que liga o nosso devedor ao credor. E esta é a bipolaridade da relação. Portanto, a obrigação não é estática, é uma obrigação dinâmica e o seu objetivo é extinguir-se pelo cumprimento, portanto, pela satisfação do interesse do nosso credor. A obrigação nasce com o objetivo de morrer, ao contrário do que acontece nos direitos reais, que tendem a ser permanentes. O aspecto mais importante, quando abordamos aqui de uma forma geral as características das nossas obrigações, é a densificação do vínculo obrigacional pela boa-fé, que é o que está no nosso artigo 762, número 2 do Código Civil. Portanto, este vínculo não se limita à prestação principal. Temos a prestação principal, efetivamente, que é o comportamento primário a que o devedor está adstrito, por exemplo, entregar a casa, pagar o preço ou então a realizar o serviço. E depois temos deveres secundários e acessórios, que são os deveres de conduta. E, portanto, a boa-fé impõe a ambas as partes, ao credor e ao devedor, um conjunto de deveres laterais de conduta, em que Menezes Cordeiro chama-lhes deveres laterais ou deveres acessórios de proteção. Exemplos essenciais de deveres acessórios. Temos o dever de proteção, portanto, não lesar a pessoa ou o património da contraparte. Por exemplo, o médico, ao operar, tem o dever de prestar a cirurgia, mas também o de garantir a segurança do paciente. O dever de informação, esclarecer a contraparte sobre factos relevantes para o cumprimento ou para a decisão negocial. E o dever de lealdade, portanto, não frustrar as expectativas legítimas da contraparte. Em termos de conclusão, nós vemos que os deveres acessórios não visam o comportamento da prestação em si,
mas sim a proteção da pessoa e do património da contraparte. Portanto, se estes deveres forem violados, gera-se responsabilidade civil, contratual ou pré-contratual. Vamos então agora ver a questão do caráter patrimonial da nossa obrigação, porque esta é também uma grande característica que vai definir a obrigação, o seu caráter patrimonial. E isto é fundamental para o direito das obrigações, pois vai separá-lo dos outros ramos do direito civil. O que é que isto significa? Significa que a prestação, ou o comportamento a que o nosso devedor está adstrito, deve ser suscetível de avaliação pecuniária, portanto, de avaliação em dinheiro. O artigo-chave, segundo Antunes Varela, embora o nosso Código Civil não o diga expressamente, ao contrário do que acontece noutros códigos, na doutrina deste autor e também de Menezes Leitão, é um requisito implícito e essencial que se deduz do artigo 817 e do artigo 601, o mecanismo de responsabilidade patrimonial. E, portanto, se o credor não puder forçar a prestação, a única forma de o compensar é através do património do devedor. Portanto, para que uma obrigação seja válida, é necessário distinguir dois aspectos: o interesse do credor e a natureza da prestação. Temos então o interesse do credor, ou seja, o fim, e o interesse no credor na prestação não precisa de ser patrimonial, segundo o artigo 398, número 2. Até pode ser um interesse moral, científico, social ou estético. Por exemplo, ele pode ter o interesse em ouvir um concerto. O concerto é o interesse estético ou cultural do credor e a prestação do músico é patrimonial porque é um serviço. Agora, depois temos a prestação em si, que é o meio. A prestação, que é o comportamento, é que tem que ser patrimonial. E como é que nós fazemos então o teste de patrimonialidade? Uma prestação é patrimonial se for suscetível de avaliação económica ou se a sua inexecução for compensável por uma indemnização em dinheiro. Portanto, se o vosso vizinho promete-vos não tocar bateria depois das 22, se ele não tocar bateria tem algum valor pecuniário? Sim, porque se ele o fizer, violou o dever e vocês têm direito a uma indenização ou uma sanção pecuniária compulsória. Podem obrigá-lo a pagar por cada dia que toca bateria. Mas afinal, qual é a importância desta característica da patrimonialidade? Primeiro, a distinção de outros deveres, porque esta característica separa o direito das obrigações de deveres pessoais ou de deveres de família. Por exemplo, o dever de fidelidade conjugal ou até o dever de respeito, que são deveres extra-patrimoniais e não podem ser exigidos coercivamente através da execução sobre o património. E depois, porque nos confere a racionalidade do sistema. A patrimonialidade é que torna o mecanismo de responsabilidade do direito das obrigações efetivamente funcional. Lembrem-se do artigo 601 do Código Civil. O cumprimento da obrigação é garantido pelo património do devedor. Então, se a prestação não tiver valor em dinheiro, o que é que o credor pode executar no património do devedor? Nada que compense o prejuízo. Portanto, concluindo, embora o interesse do credor seja livre, a prestação deve ser patrimonial, para que o vínculo obrigacional possa ser protegido pelo sistema coercivo de responsabilidade civil que está previsto no nosso Código Civil. A terceira característica fundamental da nossa obrigação está ligada à sua natureza pessoal e é a necessidade de mediação ou de colaboração devida. O que é que isto significa? Significa que, para o credor atingir o seu interesse final, a satisfação, ele depende da colaboração e do comportamento ativo do devedor. Portanto, qual é que é o foco? Efetivamente, o direito de crédito do credor é um poder de exigir um comportamento, um poder de exigir uma prestação, e não um poder de atuação direta sobre um bem, como acontece na propriedade. Portanto, vamos aqui fazer uma analogia. O credor é como um cliente que encomendou uma pizza. Ele tem um direito à pizza, ele tem o seu interesse, mas só obtém através da mediação do comportamento do devedor, que é aqui o estafeta. Portanto, ele não pode simplesmente ir à cozinha do devedor buscá-la. Esta característica da mediação é crucial para nós conseguirmos distinguir o direito de crédito do direito real. Então, quando olhamos para a parte das características em termos de satisfação, o direito de crédito, a nossa obrigação, necessita de mediação, necessita da colaboração do devedor. Enquanto que no direito real, nós vemos que esta satisfação é imediata e direta sobre a coisa. Depois, relativamente ao vínculo
nós vimos que no direito de crédito existe uma relação entre pessoas, portanto, uma relação interpartes, enquanto que no direito real a relação é pessoa-coisa e, portanto, é uma relação erga omnes, que produz efeitos erga omnes, melhor dizendo. E depois, quanto ao objeto, no direito de crédito nós temos a prestação, temos a questão do comportamento, enquanto que no direito real temos a coisa, o bem em si. Portanto, o que é que isto nos traz como consequência, segundo Menezes Leitão? O direito de crédito, a nossa obrigação, é um direito relativo, portanto é um direito que só é oponível ao devedor, porque a sua satisfação depende do devedor. O direito real, por outro lado, é um direito absoluto, porque ele é oponível a todos, porque o titular exerce o seu poder de forma autónoma. Ora, esta questão da colaboração devida não se limita à prestação principal. Ela é reforçada, tal como dissemos, pelos deveres de cooperação que são impostos pela boa-fé, que já vimos na questão das generalidades. Portanto, nós temos deveres de colaboração que estão bipartidos. Temos os deveres do devedor, que será realizar a prestação principal, e os deveres acessórios de prestação, por exemplo, entregar manuais de instrução, auxiliar na montagem. E depois temos os deveres do credor, que são obrigações passivas, porque embora o credor seja o titular do direito, ele também tem deveres de colaboração que facilitam o cumprimento pelo devedor, e nós chamamos-lhes ónus de cooperação. Por exemplo, o credor tem o dever de aceitar a prestação e, se ele se recusar injustificadamente, vai incorrer em mora do credor, segundo o artigo 813 do Código Civil, o que vai aliviar a responsabilidade do devedor. Portanto, a característica da mediação é o que confere à obrigação o seu caráter de vínculo pessoal e relativo. O credor está ligado à vontade e à ação do devedor para ver o seu interesse satisfeito. E chegamos assim ao final de mais um episódio de Direito às Obrigações 1 aqui no nosso curso de Direito. Espero que tenham gostado. No próximo episódio vamos terminar aqui a temática das características das obrigações. Até lá, espero que estejam a ter um ótimo final de semestre e uma ótima preparação para a época de frequências. Se tiverem alguma questão, já sabem, não hesitem em contactar-me por qualquer uma das minhas redes sociais. E obrigada!